O título é Braço de Ferro. E antes da minha esposa ir para o lugar, eu queria-vos, embora alguns já saibam, quando eu disse braço de ferro, já sabem o que é, eu vou-vos mostrar o que é braço de ferro. Sabe o que é braço de ferro? É fazer isto. Depois um faz força para um lado, outro faz força. É isto que é braço de ferro. Obrigado. Deus nos chamou para fazermos braço de ferro com o diabo. Não é Deus com o diabo, é nós com o diabo. E você pensa assim, mas nós? Sim, nós. Quando Deus criou a terra, deu a Adão autoridade sobre a terra. Por causa do pecado de Adão e de Eva, essa autoridade foi dada para o diabo. À morte de Jesus na cruz, foi restabelecida a ordem legal. E cada vez que alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, aceita o que Ele fez na cruz como sendo em seu lugar, ele se torna um filho de Deus e fica com os mesmos direitos de Adão. Agora, o diabo não quer isso na vida das pessoas. O diabo quer destruir. E eu quero que nós vamos abrir em João 10:10, Novo Testamento, João 10:10. Eu quero que vocês vejam o que é que o diabo está para fazer. Ele é o destruidor. Ele é Satanás, é o diabo, ele é Lúcifer. Satanás quer dizer opositor. Aquele que tenta impedir que cada um de nós tenha a presença de Deus, a glória de Deus, as bênçãos de Deus na sua vida. Por isso cabe a nós, a cada um de nós, lutar para ter. Mas não é lutar porque nós não conseguimos bater o diabo. É lutar orando, confessando, crendo em Deus. E eu quero que vocês vejam aqui, João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Isto é o que Jesus disse. Eu vim, disse Jesus, para vos dar vida. O diabo é que está para matar, roubar e destruir. Uma das coisas impressionantes que Jesus disse é: nos deixou a autoridade, nós podemos ver isso, nos deixou a autoridade e disse que ele ia para o Pai, mas que estava agora nas nossas mãos o poder mudar tudo, o curso de todo o planeta, o curso de todas as pessoas, mudar a nossa própria vida. Mas cabe a nós tomar uma decisão. Sabe que toda a vida são tomadas decisões. Você decidiu se casar com. Você decidiu se por aquele emprego, você decidiu por esta situação, por aquela situação, você decidiu comprar isto, comprar aquilo. Você passa a vida toda neste planeta tomando decisões, certas ou erradas. O andar com Deus nos torna com que as nossas decisões comecem a ser acertadas e não decisões não acertadas. Devemos buscar a Deus porque Ele nos mostra o que é certo e o que é errado. Muitas das vezes não entendendo. Ainda ontem um filho meu estava a me ajudar a fazer uma coisa que eu tinha sentido por Deus que eu devia de fazer. E ao estarmos a fazer, ele dizia que não entendia porquê. E eu dizia: quando se anda o tempo suficiente com Deus, já não se põe. Eu desisti de pôr em causa ou de perguntar porquê. Eu só obedeço. O que eu sinto, faço. Eu só obedeço. Porque grande parte das vezes Deus não mostra. Ele é que tem o plano completo. Não somos nós.
Ele é que é Deus, não somos nós. E há um plano de Deus para nós tocarmos neste planeta e mudarmos o curso deste planeta. Para que toda a pessoa ouça o Evangelho, toda a criatura ouça o Evangelho e se torne ou não um filho de Deus, segundo a sua decisão. Agora que nós já sabemos qual a vontade de Deus, que quer que todo homem e toda mulher se salve e venha ao conhecimento de Cristo, então, se o diabo está a tentar impedir, eu peço perdão. Vamos abrir em 1 de Pedro 5,8. 1 de Pedro 5,8. 1 de Pedro 5,8. É impressionante a influência negativa que existe sobre este mundo. É impressionante que as pessoas dão mais crédito ao que não presta do que dão crédito ao que presta. Às vezes, para as pessoas, quando se vai no comboio, é mais escandaloso uma pessoa estar a ler a Bíblia do que alguém estar a ver uma revista pornográfica. Parece loucura, não parece? E a própria pessoa que lê a Bíblia se sente intimidada por estar a ler a Bíblia, o que não tem lógica nenhuma. Há cristãos, inclusive, que escondem que são cristãos. Que escondem a Bíblia para não serem apontados, para não serem enxovalhados, gozados. Por 2 vezes tentaram fazer isso comigo. Mas eu nem resposta dei. Eu acho que quando tentaram fazer isso, eu devo ter crescido 2 palmos. Porque ficaram a olhar para mim. Eu não disse nada, não fiz nada. Eu amo Jesus. Eu sirvo a Jesus. Sou sincero. Onde eu vou, esteja eu a fazer o que fizer, ainda há pouco tempo eu tive um trabalho. Eu acabei o trabalho, ainda tive mais 1 hora a falar as coisas de Deus. Porque quando eu vou, eu tenho que falar coisas de Deus. Só quando Deus não me permite. Eu tenho de falar deste amor que Ele tem por nós. Deste amor imenso que faz toda a diferença. Mas também eu tenho de falar, e hoje estou-vos a falar, sobre o braço de ferro que existe entre nós e o diabo, que nós temos o direito de vencer. Eu quero-vos, 1 de Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, brandando como leão, buscando a quem possa tragar. Já vamos continuar a ler. Ele ruge como leão para nos assustar, para nos pôr medo, para que as circunstâncias da vida nos metam medo. E agora como é que vai ser? E agora como é que vai resultar? E como é que vamos conseguir? Ele tenta criar à nossa volta circunstâncias de nos pôr medo. E se nós cedemos ao medo, nós perdemos tudo. Buscando a quem possa tragar, porque só pode tragar àqueles que cedem ao medo. E agora veja, a resposta é, versículo 9, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E Deus, de toda a graça,
que em Cristo Jesus vos chamou para a sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Versículo 9. O qual resisti firmes na fé. Na fé de quê? Você vai dizer de Deus. Porque Deus nos amou. Pois. Mas porque Ele falou. Eu posso falar com montes de gente. Alguns não evangélicos. E alguns que se dizem religiosos. E eu falo-lhes da Bíblia e eles não têm conhecido. Eu falo-lhes que nós temos que ter fé, mas fé em alguma coisa palpável, alguma coisa que Deus disse para nós. Mas as pessoas dão mais razão aos sentimentos do que aquilo que Deus diz. Dão mais valor às conversas do que aquilo que Deus diz. Dão mais valor ao que pensam do que aquilo que Deus diz. Eu aprendi, andando com Deus, que eu tenho que dar mais valor ao que Ele diz do que tudo o que acontece à minha volta. Se Deus diz que supra as necessidades, Ele supra as necessidades. Como? Não sei, mas Ele supra. Se Ele diz que é Ele que enche a minha boca de bens, então é Ele que está a encher. Se Ele diz que é Ele que me sara, então é Ele que me sara e eu estou curado em nome de Jesus. A sua palavra tem que ter um peso na nossa vida tão precioso como mais precioso que o ouro. E deve ser guardado no interior do nosso coração. E nós devemos valorizar a sua palavra acima de tudo. Isso chama-se fé. Fé naquilo que Deus diz. Eu tenho-vos falado e dito que a Bíblia Sagrada é um livro, mas não um livro qualquer. Os homens que escreveram este livro foram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso, as referências que se vê de frente, de trás para a frente e da frente para trás. É um livro que se interliga entre todos os livros que existem lá dentro, entre os 66 livros. Algo que nos toca a nossa vida, que nos mostra como andar, o que fazer, como fazer. Jesus morreu por nós. Não tínhamos nós direito a nada. Ele sofreu por nós. Para que nós, agora, com aquilo que às vezes nos tentam fazer, nós possamos perdoar aos outros. Porque perdoar é algo divino, dado por Deus para nós. Mas o que é que isso tem a ver com o braço de ferro? Você tem que perceber a posição em que você está. O que é que Deus falou de nós? O que é que Deus continua a dizer para nós? O que é que nós somos? Como andamos? Como devemos fazer? Para que nesse braço de ferro, quem saia vencedor sejamos nós e não o diabo. Cada vez que o diabo
tenta brandar como leão e chegar ao pé de nós e nos mostrar as impossibilidades daquilo que não vai poder acontecer, que não vai dar, cada vez que nos tenta meter medo e nós cedemos ao medo, nós perdemos. Só se ceder à fé, o diabo perde. Por isso, esse braço de ferro que existe entre nós e o diabo. Ele vai nos tentar passar um filme à nossa volta de coisas negativas que não vai dar, não vai acontecer. Aconteceu àquele, aconteceu ao outro. Como é que vai acontecer a ti? Como é que tu vais ser abençoado e vais receber isso? É impossível. Mas Deus o que diz é 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado direito, mas tu não serás atingido. Nós agora temos Deus do nosso lado. E com Deus do nosso lado, nada nos é possível. Você pode pensar, estamos com tanto poder que o diabo tem, como é que nós o podemos enfrentar? Realmente é verdade. Lucas 10, 19. Vamos lá abrir. Lucas 10, 19. Eu vou-vos contar o que é que aconteceu até aqui, até chegar a este versículo. Jesus disse a 70 para irem pregar o Evangelho e nos deu autoridade. E eles começaram a pregar o Evangelho, começaram a orar para as pessoas começaram a ser curadas, mas apareceu pessoas possessas de demónios e eles falaram contra eles em nome de Jesus. E esses demónios se sujeitavam a ele. E Jesus lhes falou isto: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E diz depois: Não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos ainda por estarem os vossos nomes escritos nos céus. O que eu estava a dizer é que nós recebemos uma autoridade sobre o diabo. Algo que o diabo tenta esconder a todo o tempo que temos essa autoridade. Ele tenta mostrar exatamente, rugir como um leão, enquanto à nossa ordem ele tem que se sentar como se faz aos cães. Muitas das vezes o que é posto à nossa volta é um não haver hipótese alguma. Não dá, não se vai conseguir, não se vai dar. Se nós nos cedermos a isso, nós perdemos o braço de ferro com o diabo. Mas, no entanto, se cedermos à fé, se continuarmos a fé, se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Porque temos do nosso lado a palavra de Deus e o que Deus diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda, é alguma, é toda a força do inimigo. Cada vez que alguma circunstância se levanta contra si, cada vez que alguma pessoa se levanta contra si, você deve orar contra as influências que estão a vir através dessa pessoa contra si. Não contra a pessoa, não se deve falar e revoltar contra a pessoa, mas deve-se orar contra as influências que essa pessoa está a receber contra nós, porque o diabo muitas das vezes utiliza pessoas contra nós. Nós utilizamos a nossa autoridade para fazer parar a influência que essa pessoa está a receber. Essa influência, a pessoa fica exatamente desarmada. Eu lembro-me uma ilustração que Deus me deu há uns anos atrás e falava de dois exércitos. E esses dois exércitos precisam de ser alimentados com armas, com comida, com tudo o resto. Mas se de repente se conseguir cortar a alimentação de armas, de munições e de comida dada a um dos exércitos, este exército para. E é isto que nos é dado.
termos autoridade sobre os espíritos demoníacos que influenciam pessoas contra nós. E utilizando isso, nós mudamos muita coisa a nosso favor, em nome de Jesus. Eis que vos dou poder eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, se vocês assim o fizerem. Você está a entender? Não temos que lutar contra a carne. Não temos que lutar contra pessoas. As pessoas são muitas vezes influenciadas contra nós. Se nós que temos autoridade para parar com essa influência, a pessoa fica desarmada e a pessoa para a sua investida contra nós. Uma vez, um pastor estava em casa e dentro de sua casa, os filhos e com a esposa, ele não sei com que elementos da família começou a haver uma discussão. Quando ele se apercebeu dessa discussão, ele baixou a cabeça e repreendeu todo o espírito de discussão, repreendeu o espírito demoníaco que estava a atuar ali e ordenou que saísse dali. Assim como começou a discussão, assim como parou imediatamente, e ficaram todos a olhar uns para os outros, a saber o que é que tinha acontecido. Você tem que entender que a autoridade que nos foi dada por Deus é poderosa para mudar tudo na nossa vida e na da vida daqueles a nós. Será que temos autoridade sobre as pessoas? Não, não temos autoridade sobre as pessoas. Mas temos autoridade sobre a influência negativa que essas pessoas estão a receber contra nós. Eu lembro-me de um comandante da esquadra onde eu estive, de uma vez dizer que não queria que eu trabalhasse de uma determinada forma. E eu expliquei-lhe que há 20 anos trabalhava com o meu colega e que, pronto, e que tínhamos tido um bom trabalho juntos, e ele disse, não aceitou isso. Eu calei-me, não disse mais nada, mas quando cheguei ao carro eu quis orar, e Deus me impediu de orar de uma determinada forma e me disse, ora para que ele te aceite como estavam as coisas. E eu orei e declarei, obrigada Pai, em nome de Jesus que eu declaro que Ele vai aceitar toda a forma que eu tenho vindo a trabalhar até agora, no nome de Jesus. Um mês depois, Ele encontra-se connosco, virou-se para nós e disse assim, como vocês têm estado a trabalhar, todos vocês, tem sido um bom trabalho, continuem a trabalhar como estavam a trabalhar. Deus tem o poder de mudar tudo. Mas para isso, nós temos que ter fé na autoridade que nos foi concedida por Deus para poder mudar as circunstâncias a nosso favor. E ouça, o diabo vai tentar de tudo. Ouça, não é por acaso os filmes de terror, não é? Não é por acaso os filmes de terror. Os filmes de terror é para fazer o quê? Colocar medo nas pessoas. Para que a pessoa, quando de repente vê uma coisa escura e tenha logo medo. Quando a pessoa vê que está uma coisa assim, pensa no que aconteceu no filme e então tem receio. É só para colocar medo, colocar medo, colocar medo, colocar medo. Porque se o diabo consegue colocar medo, ele já ganhou. Por isso é que eu disse que há tanta influência negativa no mundo. E nós temos que mudar isto. Temos que mudar falando o que é bom, falando a bênção, falando o que Deus tem para nós, falando que a autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Eu quero que nós vamos abrir agora em Romanos 8:31.
Romanos 8:31. Falo depois de passar algumas coisas, e não foram poucas. Ele escreve esta carta aos Romanos. Até esta altura, ele já tinha passado por grande parte do mundo conhecido da altura, pregando o Evangelho, e agora que estava fora de Roma, escrevia uma carta aos Romanos. Ele lhes dizia, para eles entenderem quem são em Cristo Jesus. Veja que está aqui escrito, 8:31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos pode atacar? É aqui que eu quero que você entenda. Quem será contra nós? Quem é que nos pode atacar? Quem é que se consegue voltar contra nós? Quem nós deixarmos. Por isso é que a Bíblia diz, resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Você está a entender? Resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Quem poderá levantar contra nós? Nós temos Deus do nosso lado. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Se um Deus que criou os céus e a terra, que é o nosso Deus, que nos ama, que entregou o seu próprio filho por nós, então não nos dará também todas as coisas que nós precisamos nesta terra? O diabo vai tentar influenciar sempre. Mas você tem que entender quem nós somos. Quem nós somos em Cristo Jesus. Os direitos que temos em Cristo. A autoridade que temos delegada pelo próprio Jesus a nós. Saber que se Deus permitiu que Jesus fosse à cruz em nosso lugar, Ele também nos vai abençoar em tudo o resto. Ouça, pensem um pouco, não tinha lógica nenhuma. Nós aceitamos o que Jesus fez em nosso lugar. Deus Pai permitia que Jesus morresse em nosso lugar e depois nos largaria na terra a serem atacados pelo diabo a todo momento e a perder. Não tinha lógica. Não tinha lógica nenhuma. Não é isso que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós nos transformamos noutra coisa. E podemos ver um pouco mais abaixo no versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós não somos só vencedores, somos mais que por aquele que nos amou. Porque Jesus fez um sacrifício por nós. Um sacrifício de amor por nós. Para nos livrar não só da morte, nos dar salvação, mas também nos curar, nos abençoar. Ele veio para nos libertar. Então, é através dele nós podemos mudar o curso da nossa vida e daqueles que querem mudar. Infelizmente, há pessoas que não querem. E a essas nós não temos poder nenhum. Quando Deus diz para nós orarmos por todos os homens, nós oramos para que Deus dê discernimento a essa pessoa de mudar e poder aceitar Jesus no seu coração e poder mudar a sua vida para que possa se tornar verdadeiramente um poderoso filho de Deus. O diabo vai tentar levantar tudo e mais alguma coisa
para dizer que não funciona, que isso não dá, que a Bíblia não é verdadeira, a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia foi isto, foi aquilo, tem muito tempo, não está atual. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia funciona e funcionará sempre. A todo aquele que crê e a usa com autoridade. Porque Deus nos chamou para fazer uma obra. Deus nos chamou para sermos alguma coisa para com Ele. E é isso que eu vos quero mostrar. Nos chamou para sermos mais que vencedores, mas chamou para Apocalipse 1:6. Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse 1:6. O último livro, Apocalipse. Os ingleses chamam-lhe de revelação. E também é uma revelação, realmente. Então veja a revelação que Deus nos dá. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória, o poder para todo o sempre. Amém. O que é que um rei faz? Lidera, governa. O que é que um sacerdote faz? Presta culto a Deus. Leva o povo a adorar a Deus. Então nós fomos feitos reis e sacerdotes para com Deus. Para fazer com que esta terra veja o poder do Deus Altíssimo. Através da autoridade que nos foi delegada. Porque há algo em nós que é muito superior ao que está no mundo. Não porque nós somos alguma coisa de especial, apenas Deus nos escolheu. Ele sabe porquê. Pois desde o dia que nascemos, Ele sabe quem nós somos. Sabe porque é que nos escolheu. Nós até podíamos ter andado desgarrados e sem Deus, mas Ele nos chamou por seu eterno poder para que cumpramos a sua vontade nesta terra e para que este planeta veja o poder de Deus através de nós. 1 de João 4:4. É só um bocadinho mais acima do Apocalipse. 1 de João 4:4. João fala, esta carta fala aquilo que nós somos realmente. E veja o que está aqui escrito. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Porquê? Porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que está no mundo? O diabo. Ouça, não é preciso pensar muito. Por favor, liga a televisão. Veja como as pessoas se matam uns aos outros. Veja as guerras, veja as pestes, veja tudo o que está a acontecer. Liga a televisão, veja as notícias, teledesgraças e veja. Você acha que isso é obra de Deus? Você está completamente enganado. O diabo é que veio para matar, roubar e destruir. Veja como o mundo está. Eu às vezes acho impressionante. Vê-se um telejornal onde só se vê falar do que está mal, das pessoas que se matam, das pessoas que morrem, das pessoas que
de catástrofe aqui, de catástrofe ali, só se vê do pior. Quase sempre ao fim há uma coisinha pouca, às vezes, de esperança de que isto aconteceu de bom, aquilo aconteceu de bom. Ao tempo presente em que estamos, até no desporto, um desporto que é uma coisa saudável, que as pessoas deviam estar bem, que deviam estar contentes pelo desafio que estavam a fazer eles próprios para suplantar. Não, há guerras. O diabo é que veio para montar, roubar e destruir. E a nós, que foi dada a autoridade de poder fazer parar, o que é que nós estamos a fazer? Está na altura de mudar o curso deste planeta. Está na altura de mudar, por favor de Deus. Está na altura de cada um de nós ter consciência daquilo que somos, de que o maior de todos, o Espírito Santo, Deus Altíssimo, habita em nós. E nenhum mal nos dará, nem praga alguma. Por muito que o diabo tenta fazer ou pensar ou fazer-nos pensar que nos vai destruir, não vai. O maior de todos habita em nós. E nós que somos o templo santo do Espírito Santo, Deus Altíssimo, não podemos ser destruídos. Porque se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Mas você tem que deixar que estas palavras entrem no seu coração, entrem na sua vida. E você começar a exercitar essa autoridade. Por favor, comece com a sua casa, com a sua vida. Comece a mudar coisas na sua vida. Use a autoridade para mudar circunstâncias. Use a autoridade para mudar coisas que não são a seu favor, que o estão a prejudicar. Ore para que isso mude em nome de Jesus. Não tente resolver os problemas pela guerra, pela discussão, pelos conflitos. Não tente. Não pela força nem pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Ore. Ore em espírito. Mude as circunstâncias à sua volta. Aqueles que estão a tentar, ouçam bem, as coisas que aqueles que estão à sua volta, que estão a tentar fazê-lo cair, que estão a tentar fazê-lo derrotar, ouçam, eles preparam-se unicamente para cair, no nome de Jesus. Você tem que entender isto. O maior de todos habita em nós. Deus sabe muito bem o que as pessoas são capazes, a influência que o diabo faz nas pessoas. Então cabe a nós fazer mudar tudo. Cabe a nós orar para que as circunstâncias mudem. Se você está a ser prejudicado em alguma coisa, ore contra isso que você está a ser prejudicado. Não contra pessoas, volto a dizer, mas contra a circunstância, contra a influência que o diabo está a fazer nessa circunstância. Se você está a ser prejudicado em alguma coisa, ore contra isso. Fale contra o diabo. Para que ele saia da sua vida, saia dessa influência. Que tudo que está a ser levantado contra si caia por terra no nome de Jesus. Maior aquele que está em si do que aquele que está no mundo. Mas você pode dizer, mas eu não sinto isso. Ouça, pense um pouco. Pense um pouco. Você acha que um rei sente-se que é rei? Ou ele sabe que é rei? Alguém é dono de uma empresa, ele sente que é dono da empresa? Ou ele sabe que é dono da empresa? E que tem autoridade sobre aquilo que está a ser feito lá na empresa? Ele é o dono, ele decide. Na sua vida, quem é que decide? Quem é que decide? É as circunstâncias
ou a sua decisão. Você não precisa sentir ter autoridade. Você sabe que a tem, dada por Deus. E sabendo disso, você a usa no nome de Jesus. Porque fazendo isso, você muda as circunstâncias à sua volta. Volto a dizer, isto é um braço de ferro. Quer dizer que o diabo vai tentar levantar tudo e mais alguma coisa contra si. Mas maior é aquele que está em si que aquele que está no mundo. Portanto, prepare-se para ser mais que vencedor. Prepare-se para vencer as circunstâncias da vida. Prepare-se para vencer quando os outros dizem que não dá. Você diz, dá e vai dar no nome de Jesus. E o que vai acontecer é o que você falar, o que você acreditar, o que você crer. Não deixe o medo chegar à sua vida, porque se você deixa o medo entrar, você já perdeu. Maior aquele que está em nós. Eu volto a dizer, maior aquele que está em nós do que aquele que está em nós. Verdadeiramente, apesar de eu dizer que é um braço de ferro, eu vos digo, por causa do maior habitar dentro de nós já vencemos esse braço de ferro. Mas você tem que entender isso para poder ser vitorioso. Enquanto você não entender isso, continua a ser um braço. As circunstâncias, por vezes, parecem muito más. Mas é o diabo a rugir como um leão, a tentar colocar medo, para poder tragar, para poder destruir a sua vida, a sua saúde, as suas finanças, tudo. Mas maior é aquele que está em si, em todas as coisas, o considera mais que vencedor. Pare de olhar para o mundo com os óculos que o mundo lhe dá, com a forma de ver que o mundo vê. Olhe para o mundo com aquilo que Deus lhe dá, com aquilo que Deus lhe mostra. Seja vencedor no nome de Jesus. Seja um vencedor. Amém. Eu peço ao grupo Louvor para vir para aqui. Eu peço que toda a gente fique de pé, se faz favor. Quer cara de turcoro de quer cara moro de turcoro de turcoro de barcara de barde turcoro de turcoro. Yer cara mara de boro de turcoro de barcara de mara de barde turcoro de barde. Agora estamos todos de pé, vamos dizer, Pai, para os nossos olhos vamos dizer, Pai, eis-nos aqui, Senhor. Nós confiamos em Ti e confiamos na Tua palavra, naquilo que Tu nos dizes. Sabemos que em todas as coisas somos mais que vencedores. Por isso agora damos ordens ao diabo para sair das nossas vidas. Satanás, eu te ordeno, sai da minha saúde e da saúde dos meus familiares. Eu te ordeno no nome de Jesus. Também te ordeno, Satanás, sai das minhas finanças, da minha área financeira. Eu declaro que eu tenho finanças em grande abundância no nome de Jesus. Satanás, para agora mesmo todas as tuas manobras de me tentar derrotar e de me mandar para o chão e destruir. Tudo aquilo que tentaste enviar através de pessoas, eu ordeno que pare no nome de Jesus. Eu sou mais que vencedor. Em todas as coisas, eu sou mais que vencedor. Por aquele que me amou. Obrigado, Pai. Tu que és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o meu Deus, o meu Pai. Jesus é o teu Filho, o meu Senhor.
Obrigado pelo Espírito Santo que me deste, pois o maior de todos habita em mim e me torna, em todas as coisas, um mais que vencedor. No nome de Jesus. Assim eu creio. Assim eu recebo para a tua glória e honra. Em nome de Jesus. Benção, benção, muitas bênçãos. Bom fim de semana. A vitória é sua.